A economia está em marcha lenta, mas duas pesquisas que foram divulgadas hoje mostram isso. O nível de emprego na indústria continua caindo e a indústria brasileira em maio teve o pior desempenho desde 1995. O senhor já disse que o Brasil tem condição de crescer 5%, 6% ao ano. Quais são as propostas do senhor para que isso se concretize? Crescer não é consequência fatalista, nem de conversa fiada. Crescer é consequência de uma equação prática. Só cresce se houver investimento, só há investimento se houver poupança e ou crédito. Trata-se então de consertar a equação de poupança e crédito do país. Eu proponho 4 passos, 2 estruturais e 2 são mais conjunturais. O primeiro passo estrutural é a refundação do modelo tributário brasileiro. Criar um sistema de impostos que elimine gradualmente as incidências na produção e nos salários, deslocando gradualmente o peso do financiamento sadio do setor público para o consumo e para a apropriação de ganhos de capital e propriedade. Esse é o passo 1. O passo 2 também exige uma transição e gradualidade, é refundar as bases do financiamento da Previdência Social brasileira, matando aí dois coelhos de uma só cajadada, construindo uma equação de eliminação do déficit e construindo gradualmente uma ferramenta de poupança não creditícia para associar à produção, fundando um regime público de previdência de capitalização. O terceiro passo é um punhado de políticas em cada uma das rubricas onde se aperfeiçoa o déficit em transações correntes, ou seja, eliminar o rombo nas contas do Brasil com o estrangeiro, que é, na minha opinião, causa de mais de 1/3 da taxa de juros altíssima, exorbitantemente alta que nós temos. Esses 3 passos concatenados num bom ambiente de diálogo e negociação política, portanto a qualidade política da constituição do novo mandato de presidente é fundamental, permitirão ao país alongar, negociando, sem tipo de nenhum de quebra de contrato ou imposição, o perfil de prazo da dívida interna. Esses 4 passos permitirão ao país restaurar a condição de crescimento econômico. Governador, o senhor é um candidato de oposição e crítico da política econômica, mas de certa forma não é isso que o governo já vem fazendo, essa sua proposta? Desculpe, acho que não. Acho que o governo atual tem feito o oposto. Por exemplo, na área tributária, ele alega que não propôs uma reforma tributária porque exige uma mediação complicada, e de fato exige, mas como nós olhamos na prática, o governo atual levantou a carga tributária, preferindo fazê-lo nas incidências na cadeia produtiva de 27% para 34,5% do PIB. Quer dizer, o regime previdenciário do país não foi alterado na sua estrutura. E o déficit na Previdência Social brasileira engole 100% do recurso do Tesouro Nacional numa projeção de 15 anos. Na área externa, nós produzimos o maior rombo em contas da história do Brasil. Se aproxima de 4% do PIB, esse ano são 21 bilhões de dólares o rombo na conta externa. E a dívida interna é aí onde se praticou o maior crime, na minha opinião, porque quando eu fui ministro da Fazenda, a dívida interna era de 61 bilhões de reais, e hoje essa dívida supera 708 bilhões de reais em apenas 7 anos. E alega-se, não, foi incorporação de esqueleto, eu já fui separar 142 bilhões em incorporação de esqueletos, de fato que foram inflados. Mas eu digo o seguinte, só concluindo, de 99 para cá, o governo não tem seguido muito o que o senhor está propondo? De 99 para cá mudou. Uma primeira briga lá atrás era o artificialismo no câmbio, não é? Que nós cansamos de tentar avisar a sociedade brasileira do que estava fazendo contra o país, na manipulação de uma taxa de câmbio demagógica para fins de reeleição a qualquer preço. E depois nós experimentamos a entrada no câmbio flutuante de forma atabalhoada em 99. De qualquer forma, desatou-se no Brasil que era certo o destino argentino para nós se isso não tivesse acontecido. Porém, aí também há fraudes, porque o governo está dolarizando mais de 1/3 da dívida interna, o que é uma fraude contra o regime de câmbio flutuante, que dá uma fração de privilegiados no Brasil